Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Agente de Expressão em parceria com a Central TV. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Cury. Boa noite, Marcos. Estamos também sem o Dr. Rafael. Eu chamei de doutor de propósito, tá, Rafael? O Rafael está resolvendo alguns probleminhas e ele vai estar ausente nesse programa aqui, mas nos próximos ele estará junto com nós. Eu vou ler o currículo do rapaz aqui, só para você, telespectador, ter uma noção do que eu estou falando. Eu até coloquei uma cola aqui, ó, porque o currículo do homem é extenso, hein? O Marcos, ele é economista pós-graduado em marketing, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão de pessoas e estratégia empresarial. Sim. O Marcos, ele foi professor nas áreas de marketing, gestão empresarial e negociação. Pegando cola mesmo, tá, Marcos? Isso aí mesmo. E o Marcos, ele é um consultor sistêmico com mais de 15 anos de experiência, Marcos, Isso mesmo, isso mesmo. Então o que acontece, né? Lógico, né? Cada um tem uma sua história, né? A minha história foi baseada nisso, né? Um dom, talvez, que Deus tenha me dado no sentido de poder auxiliar empresários, sabe? Depois de um certo período de trabalhar assim, em empresas, CLT e tudo mais, eu me lancei na área de consultoria, né? Com uma certa experiência já, passei muito tempo, principalmente na área comercial, fui gerente comercial durante muitos anos. Daí eu falei, não, eu quero agora ajudar outras empresas, eu sempre fui assim, uma pessoa que eu me compadeço da situação, né? Eu olhava assim, mas espera aí, você tem que, é como se eu quisesse ajudar. E nesse sentido eu acabei me tornando um consultor, né? Em princípio eu me credenciei no Sebrae, fiquei no Sebrae durante mais de 5 anos, atuando em pequenas empresas, né? O Sebrae, na verdade, é micro e pequenas empresas. Então, dependendo do faturamento, é onde as empresas conseguem, assim, uma vaga ali, digamos, para ser atendida para os consultores do Sebrae, né? Depois de um certo período, aí, a necessidade de atuar em empresas maiores, então isso fui galgando aí alguns passos nesse sentido. Poxa, que bacana, Marcos, que bacana ouvir isso, a sua história. Eu conheci um pouco da história do Marcos. Tem uma baita de uma qualificação, parabéns, é um profissional muito gabaritado, muito qualificado. E Marcos, eu quero que você explique para nós então, né, até para o pessoal de casa aí, o que é um consultor empresarial exatamente? O consultor empresarial é assim, quando uma empresa ela nasce, né, ela nasce de diversas maneiras, né, mas em geral é na capacidade técnica ou no desejo, né, pessoal, ou de repente até numa situação em que que a pessoa herda, né, aquela empresa do pai, enfim, etc. E baseado nisso, o que acontece? Existem várias situações que uma empresa sofre que ela precisa de um apoio técnico, né? Então, quando a empresa ela cresce, por exemplo, ela precisa assim de um apoio mais técnico, de conteúdo, né? E ao invés da pessoa ir para uma academia, por exemplo, uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação, cursos complementares, ela contrata o quê? Uma pessoa, um consultor que vai atrair, né, ou vai entregar no curto prazo uma série de informações que vão ser muito úteis e vão resolver o problema naquele período, né? Então, geralmente o consultor é temporário, ele fica um período na empresa até que a empresa consiga, digamos, alavancar aquele momento, né? Bacana. O que acontece muito no mercado, pelo que você está falando, né? Às vezes as empresas ela têm as pessoas que sabem executar o trabalho, criar o produto, desenvolver o serviço, mas às vezes não tem essa gestão estratégica, talvez que um consultor tenha, né? Exatamente. A consultoria, eu acredito então que ela vem exatamente para preencher espaços ou lacunas dentro de uma organização daquilo que o próprio empresário não está enxergando. Às vezes o empresário, ele tá, mas o que está acontecendo errado na minha empresa? Ele sabe muito como fazer o produto dele, ele sabe muito como vender o serviço dele, mas às vezes ele não consegue resolver problemas de marketing, que eu acredito, né? Que é uma área que você tem essa experiência, o problema financeiro, o problema da contabilidade, o problema da produção, né? E é aí que entra o consultor empresarial. Você pega as empresas e você faz um panorama geral do que está acontecendo na empresa, né? E com base nesse diagnóstico você dá uma orientação pro empresário ali, olha, o ideal é fazer dessa forma, é isso, né? Exatamente. A grande, digamos, os passos, né? Quais seriam os passos? Primeiro, o diagnóstico, né? A gente faz um diagnóstico chamado 360, onde eu vou analisar a parte financeira, vou analisar a parte de gestão de pessoas, contratação de pessoas, né, que seria várias áreas ali na gestão de pessoas que vão interferir no resultado geral, tá? Desde a contratação, da avaliação, da liderança, etc. Na parte financeira, vamos analisar lá fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, e toda a parte de margem de contribuição, enfim, etc. Depois a gente vai analisar a questão do marketing, né? Qual é a estrutura de marketing que ela tem, qual a estratégia de marketing,
qual o posicionamento, o slogan, enfim, a gente vai trabalhar, são várias áreas, a gente faz um diagnóstico geral da empresa, entendeu? E a partir do diagnóstico a gente faz um plano de ação. Bacana. Esse plano de ação, que é o 5W2H, né, que é um plano de ação relativamente simples, tá? Ele requer, o grande desafio, na realidade, é o acompanhamento. Porque até então, esse diagnóstico, o plano de ação, é um formato que assim, a gente consegue fazer com uma certa rapidez. Mas a execução é o grande desafio hoje de poder trazer o resultado. Por isso que existe dentro da minha consultoria, existe também a assessoria. Muitas coisas eu vou estar junto ali, executando, acompanhando, para que a solução seja realmente efetiva e a gente atinja os resultados. Poxa, que bacana, Marcos. Então eu falo assim para os empresários aí que estão nos assistindo, né? Os empresários que estão com alguma dificuldade, às vezes não pode ser até que não esteja entendendo o que está acontecendo na empresa. Às vezes a pessoa não entende porque ela está no meio do processo. Então ela não consegue enxergar de fora. E o consultor, ele vê a empresa de fora, com o olhar de fora, não com o olhar de quem está dentro daquele processo. E às vezes você acaba tendo uma visão míope, né? Exato. E Marcos, diz uma coisa para mim. Quando você fala assim, eu sou um consultor empresarial sistêmico. O que significa ser um consultor empresarial? Legal, nós já sabemos. E ser um consultor empresarial sistêmico? É sistêmico porque quando a gente assume um projeto, não dá para assumir parcial, sabe? Lógico, existe situações que são de profundidade, né? Que tem que haver uma pessoa específica na área. Mas quando eu assumo as empresas, elas estão com algum tipo de problema, digamos assim, de vendas, né, de melhorias internas, clima organizacional. Então eu preciso ter esse olhar mais abrangente. Para isso eu criei um modelo, né, que é o modelo integrado de gestão, que eu chamei de MIG. Então a partir desse modelo eu consigo ampliar a visão e a partir disso, sim, fazer um plano de ação e quando é necessário, aí eu trago, por exemplo, tem profundidade, que eu sei que, né, no seu caso, você faz auditoria, né, tudo mais. Então, quando é necessário uma atuação mais específica de profundidade, aí eu tenho que trazer parceiros para que seja bem executada. Quando é uma fase assim mais relativamente simples, a gente consegue fazer as orientações e os acompanhamentos, né? Bacana. E o que eu percebo, às vezes nas empresas, né, eu também trabalho nessa área de consultoria, é uma coisa que eu faço, não estou muito ativo atualmente nessa área. Mas as empresas que eu também prestei consultoria, eu percebo que eram empresas geralmente pequenas que cresceram e continuaram com pensamento familiar. Muito delas. Acontece isso, né? Acontece. Então a pessoa, ela tem lá o dono da empresa, daí a filha é do financeiro, o cunhado é do marketing, ou seja, não é que a empresa não se profissionalizou, mas é que ela ainda está num ambiente familiar. Exato. Você se depara muito com isso? Inclusive assim, Marcos, bem rápido, nós vamos falar daqui a pouco sobre o livro Estratégia do Oceano Azul. Antes de entrar nesse assunto, Sim. Essa pergunta é interessante. Você se depara muito com essa questão de empresas pequenas que cresceram, mas continuam no ambiente familiar? Sem dúvida. Então, a maioria das empresas são familiares, na realidade, né? E a gente depara ali muito com conflitos internos e até de egos, né? Exato. Pessoas assim, não, mas, enfim, a empresa cresce e fica aquela disputa interna. Né? Por isso que precisa de repente, justamente de uma pessoa de fora, né? Para poder harmonizar a empresa, poder colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Em muitos casos de empresas familiares, uma conflita com a outra, tentando puxar a sardinha para o seu lado, sendo que ela tem que olhar para frente, olhar para o cliente, olhar para o mercado, e com a consultoria externa, que é o teu caso, o meu caso, a gente consegue sim alinhar tudo isso daí, essa questão aí, que é bem importante. Que bacana, Marcos. E nós vamos falar então sobre a questão do livro A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro muito interessante, é um divisor de água. Toda pessoa aí que é gestor, né, estrategista, consultores, é um livro que mudou muito o pensamento estratégico, né, nos grandes e pequenos negócios. E você aplicou a estratégia do Oceano Azul, você aplicou na sua empresa, né? Apliquei, sim. O que acontece, né? Dentro do mercado, né, entrando já nesse livro Oceano Azul, ele fala justamente de dois mercados, né? O mercado o Oceano Vermelho, onde os tubarões estão brigando ali por conquista de clientes, e fica uma disputa muito forte, e você entra
Tem que entrar armado, né? Depende do game, né? Do jogo que você tá, os jogadores, né? Quem são os jogadores que estão jogando com você? Dependendo da área, ele é muito agressivo ou menos agressivo. De qualquer forma, existe uma competitividade lá. E quando você cria o Oceano Azul, é justamente quando você consegue identificar, diferenciar, né? A sua empresa do mercado. E aí sim você tem, digamos assim, um mercado mais azul, no caso. Você vai ficar mais tranquilo. Você está único ali naquele período, né? Que pode ser longo, pode ser curto, mas você fica único ali naquele tipo de negócio. Que bacana. Então esse livro é um livro muito interessante aí para o pessoal de casa, quem quer os empresários, estrategistas, administradores, gestores em geral, né, que atua na área de negócios. É um livro Sim. muito interessante. É um livro que ele muda exatamente esse tipo de pensamento. Eu sempre vejo esse livro como pense fora da caixinha se você quer ser diferente, Sem né? dúvida, aham. Se você pensar igual a todos pensam, você vai apenas viver se degladiando. Ou seja, Exato, a ideia do livro é exatamente essa. exato. Você tem a opção de fazer o que o mercado inteiro faz, que é tentar vencer o seu concorrente. E quando você tenta vencer o seu concorrente, você vai ali na base do preço daí, o que é Sim, ruim, na que é verdade. ruim, Se você é. for analisar, se você fizer uma estratégia baseada em preço, você não agrega valor ao seu produto. E eu vou fazer uma pergunta já relacionada a isso. Certo. Então esse livro que nós estamos indicando aqui logicamente a entrevista com o Marcos é pelo baita profissional que ele é, e também exatamente porque ele aplicou essa estratégia do Oceano Azul na empresa dele e deu muito certo, né, Marcos? Deu Isso muito aí. certo, exatamente. O que que acontece? Eu tenho uma agência de marketing digital. Hoje em dia, para você ter acesso ao marketing digital, você tem que conversar com pessoas pelo WhatsApp, né, pela internet, fazer reuniões online e tudo mais, né? E, lógico, a gente já tem uma certa idade, eu tenho uma, digamos assim, uma natureza de gostar de falar com pessoas. Eu gosto de falar, isso me frustra quando eu tenho que fazer muitas coisas online. Então, eu fiz um resgate, né, nessa questão pessoal, no sentido, então eu montei uma agência dentro do Sam's Club da Avenida das Torres. Então ali tem estacionamento, ali tem café, ali tem almoço, ali o período de atendimento não é das 8 às 6, eu vou das 8 da manhã às 8 da noite. Então um empresário como você que quer sentar, alinhar um trabalho de marketing e tudo mais, você pode não almoçar comigo, você pode tomar um café comigo, você pode, depois do expediente, uma pessoa que é um advogado, precisa conversar, entender, né? Porque todo o plano de marketing digital, agora entrando no digital, ele precisa de um objetivo, né? De uma meta, o que vamos atingir, de que maneira, né? Qual o meu público-alvo, qual a segmentação que eu trabalho e tudo mais. E com esse modelo de negócios que eu montei ali, eu fiz um resgate ao contato pessoal, e aí a gente troca muitas ideias. A gente consegue também, com isso, trazer a confiança que antigamente, né, quando você vai fazer uma proposta, muitas pessoas falam, tá, mas quais empresas que você já atuou? Como eu tenho um contato pessoal, aquilo encerra tudo, porque a pessoa já está me vendo, já sabe que eu tenho endereço, já sabe que ela pode ir lá, você pode ir brigar comigo, inclusive, Claro, né? é. Espero que isso não aconteça, mas acontece, né? É. Porque são tudo técnicas que a gente vai aplicando para buscar os resultados, né? Então, tudo isso acaba ali com uma agência dentro, digamos, de frente para o cliente, né? Isso é bacana, né? Quando você está falando agora, eu estou pensando aqui exatamente que as empresas, né? Eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre esse tema, qual que é a diferença entre preço e valor, criar preço e Certo. criar valor. Uhum. Porque o empresário, às vezes, ele confunde as coisas, ele se baseia, né? Você tem, por exemplo, a rede Walmart. Eles é focado em preço. Todo o direcionamento deles é economize, 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 economize. Então eles é focado em preço. Exatamente para talvez ficar nesse oceano vermelho e se degladiando, mas ok, é uma estratégia deles. Porém, quando você então agrega valor ao seu produto, o preço é uma consequência. Exato. E é onde você pode começar a entrar no Oceano Azul, exatamente por você estar num segmento que já existia, mas fazendo de forma diferente, é isso? Exatamente. Então, olha só, gente, então é importante isso, né? O segmento, as demandas já são pré-existentes, já existem, né? Quando você monta um negócio, você precisa buscar entender quais são os valores que os consumidores entendem como válido, né? Porque senão você monta uma estratégia sem realmente agregar valor ao produto ou serviço, tá? No caso como você citou o Walmart, eu estou no Sam's Club, né? O Sam's Club é um clube de compras, tá? Você tem uma carteirinha, então ele tenta diferenciar já nesse sentido, né? Priorizando algum tipo de
buscando, né, um diferencial de pessoas, tal. E também ele tem muito produto importado, sabe? Se você quer um biscoito importado, diferenciado, cheio, não tem preço ali. Se você olhar bem, se você for para o Sam's Club ali, der uma olhada, você vai ver que o preço dele não é um preço bom. O preço dele, na realidade, é porque ele tem muito diferencial, né? Os produtos importados ali, você vai ali, você encontra muitos itens que você jamais encontraria em outro mercado, redes de mercado, por exemplo. Exato. Lógico, a formação do preço é baseado no custo, tá certo? Mas o valor é quando você consegue demonstrar para o cliente que aquele produto ou serviço tem, digamos assim, uma qualidade superior, né? Demonstrar isso de forma clara. Porque o que acontece? Quando a gente, por mais que você, por exemplo, vamos citar um exemplo que eu sempre faço isso, que é fácil de identificar. Tem algumas panificadoras aqui em Curitiba que são panificadoras assim, digamos, bem requintadas, né? Então, quando você chega na panificadora, ela tem todo um aparato visual, né, que a gente chama de evidência física, é o quinto P de marketing, chamado evidência física, aonde você tem ali, desde o estacionamento, a entrada, o caixa, todo o material, toda a iluminação, todo o mobiliário foi feito para quê? Para demonstrar qualidade para quem está chegando. Então, o que acontece? Com isso, os produtos que essa empresa faz, eles conseguem sim colocar um valor maior ali. E lógico que o produto tem qualidade também, né? Mas ele consegue sim agregar valor ao produto, porque ele fez todo um aparato visual que isso se traduziu, digamos, num valor maior que vai ser cobrado pelo produto. Se a gente for com esse mesmo produto, né, vamos supor que seja um bolo de uma qualidade superior, se ele tiver colocado num ambiente talvez que não ofereça essa confirmação para o consumidor, então o que acontece? Essa pessoa acha caro. Entende? Então, para agregar valor, a gente tem que entender um pouquinho da psique, porque a venda não é lógica, a venda é psicológica. A psique ela está em todos os locais que nós estamos hoje, né? Então, quando você compra uma camisa mais cara, né, com símbolo X, né, nós homens, a gente compra uma camisa XY, lá tem um símbolo tal, né? Pode ser sim que essa camisa tenha, pode ser não, com 100% de segurança ela tem uma qualidade superior, mas o valor que eu pago por ela é muito superior ao custo, porque o psique dele já me conquistou, né? Bacana. Né? É bem interessante. É interessante que essa questão de você agregar valor, então assim, linkando ao livro A Estratégia do Oceano Azul, quando você faz uma estratégia de negócios baseada no preço, dificilmente você vai sair desse oceano vermelho. Concorda? Porque você vai tentar focar a estratégia do seu negócio no preço do produto, sim, aonde todos os concorrentes fazem isso. E exato, ficam se degladiando nesse oceano vermelho. Por quê? Porque não conseguem enxergar um novo horizonte para o negócio. Exato. Então, na verdade, quando você agrega valor ao produto, então o valor é um intangível. É intangível. É o intangível. Perfeito. Eu quero ter qualquer carro, desde que o meu seja uma BMW. Por quê? Porque BMW vem de status, né? Exato, Então é o intangível, é isso que é o mensurar o quanto aquilo vale de forma intangível. É bacana essa sua explicação sobre preço e valor. Eu acho que quando a empresa ela tenta primeiro agregar valor ao seu produto, o preço é uma consequência. Sim. Então, para os empresários, é interessante assim, você que tem o seu negócio, se pergunte o porquê que o seu negócio existe. Por que você tem esse negócio? Qual que é a finalidade desse negócio? Aí você começa a entender o porquê da criação de valor. Talvez isso seja automático. Né? Às vezes uma pequena padaria, um pequeno negócio, um pequeno comércio, se a pessoa entender o que ele está fazendo exatamente ali, aí ele começa a entender também essa questão de criar valor. Criar valor, né? O valor sempre vem pelo ponto de vista do cliente, por isso que entender, perguntar, Perfeito, sabe, fazer essa interação, ela é bem importante, sabe, porque a gente consegue sim agregar valor a um produto, a um serviço, sem necessariamente ser custo elevado, sabe, quando você segmenta, por exemplo, o mercado e trabalha em cima de um mercado mais segmentado, você se torna especialista. O especialista também agrega valor. Então, vou citar um exemplo bem simples, tá? Um clínico geral, tá? O clínico geral hoje vai cobrar uma consulta, sei lá, R$200, né? Em torno disso, 150, R$200. Agora, se eu for num cardiologista,
ele vai me cobrar uns 500 pelo menos. Exato. Então o que acontece? Esse efeito também é feito dentro dos negócios pequenos. Tá? Quando eu sou especialista em bolo para festa. Né? Eu estou falando também, trazendo para esse lado mais empreendedor, assim, menor, porque, digamos, acho que um programa como o seu, ele pode ajudar, né, algumas empresas a entender que ela sim pode agregar valor ao seu produto ou serviço de uma forma trazendo talvez uma profundidade dentro de uma segmentação. Uma coisa que está sendo bastante assim vendida hoje são produtos naturais, né? Então bolos naturais, pães sem glúten. Então essas coisas também, como é muito segmentado, né? Ela também pode trazer um diferencial e aí sim o valor você consegue agregar. É muito interessante esse assunto, porque se você for analisar a maioria das empresas, né, os empresários, eles têm exatamente... Por isso que eu recomendo aos empresários, estrategistas, administradores, gestores, leiam esse livro, né, Estratégia do Oceano Azul. Exatamente porque esses empresários ficam se degladiando por causa de preço, ao invés de pensar em criar valor e atingir novos segmentos. Exato. Né? E o estrategista, na minha humilde opinião, né? O estrategista hoje, que ele baseia a sua estratégia em preço de mercado para eliminar o seu concorrente, muito provavelmente ele vai ficar para sempre no Oceano Vermelho, né? Sim. Então, ao invés de você tentar eliminar o seu concorrente, você tem que fazer com que ele se torne relevante para você. Esta, inclusive, é a ideia do livro Estratégia do Oceano Azul. Essa é a ideia do livro Oceano Azul, onde tem ali várias ações práticas, inclusive. Quem puder adquirir o livro, né, para a gente poder estimular que o empresário consiga, sim, melhorar os seus resultados, esse livro vai trazer bastante informação e também uma área prática ali, onde que ele vai poder escrever e pensar estrategicamente como conseguir chegar nesse Oceano Azul, ou pelo menos ter um diferencial que possa agregar valor ao seu serviço ou produto. Então olha que interessante, né, gente? O Marcos, além dele ser um consultor gabaritado, ele também ajuda a aplicar na sua empresa a estratégia do Oceano Azul. Ou seja, te ajuda a desenvolver talvez algo que seja fundamental para a sua empresa, que é a criação de valor. Você criar o intangível, criar esse valor para então você precificá-lo. Exato. Correto, Marcos? Correto. E eu penso assim, a tecnologia, o mundo, tudo evolui muito rápido, em constante evolução, né? E o acesso à informação é muito grande. Então, quando você tem esse pensamento único, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque é o pensamento talvez de 90% dos empresários. Sim, né? Eu baseio uma estratégia no meu concorrente, eu quero eliminá-lo, eu quero... Né? Essa é uma estratégia, se você for analisar, nós temos na nossa cabeça implantado o que é a estratégia de guerra, na verdade. Se você for analisar que foi para o mundo empresarial isso. Sim, a competição, então, né? qual que é a estratégia de guerra? Capture seu inimigo para eliminá-lo. É assim que nós agimos no mundo corporativo. E o livro Estratégia do Oceano Azul, ele veio exatamente para mudar isso daí. Não se preocupe com o seu inimigo, faça com que ele se torne irrelevante para você. Exato. E como que você faz isso? Criando o seu intangível, desbravando, talvez atendendo um mercado que o seu concorrente não está atendendo, criando novas soluções para o seu segmento de negócio, novos produtos, novas formas de fazer. Né? Sem dúvida. E você não precisa necessariamente ter custo para agregar valor ao seu produto. Sem dúvida. Concorda? Concordo. Às vezes você consegue agregar valor ao seu produto, ao seu serviço, sem custo. Às vezes você tem que ter o custo para fazer isso. Sem dúvida. Né? Isso. Exatamente. Então, o que acontece? O empresário hoje, é importante isso, sabe, gente? Assim, ó. Como eu fui muito tempo, né? Eu fiquei 5 anos no Sebrae, tá? O que eu percebi, tá? É assim, muito empresário, a gente chama de síndrome da Gabriela. Já ouviu falar? Sabe, né? Tem muito empresário assim hoje, tá? E o que acontece? Eu nasci assim, eu cresci assim, né? E vou ser sempre assim, né, Gabriela, né? O que acontece? Se a pessoa não tiver, digamos assim, a disposição de mudar, de buscar novas estratégias, inclusive agregando pessoas de fora, como é o caso da consultoria. Por que eu falo que é importante? Porque em alguns casos, como já aconteceu comigo, eu chegar na empresa, eu falar para a empresa, olha, dá para a gente desenvolver, fazer muitas coisas e tal. Passa um período, a pessoa, não, veja bem, que eu sei que eu estou fazendo, tudo mais. Passa um período, a pessoa chega para mim, já num estágio que já não dá para fazer muita coisa. A pessoa já está sem capital, está sem crédito, está sem, sabe, o mercado dela está restrito, aí você começa a falar, não, até eu cheguei, às vezes eu brinquei já nesse sentido, sabe, falei uma vez,
Eu falei, cara, você não precisa de um consultor, você precisa de um mágico, porque o cara, digamos, está numa situação muito difícil. Então, o empresário precisa melhorar a performance, ele não precisa necessariamente esperar estar em crise. Ele tem que, nesse momento agora de mudança social, mudança cultural, costumes, novos consumidores, novas tecnologias, você está preparado para isso? Às vezes não está, precisa de alguém de fora para poder, digamos, utilizar de toda a tecnologia que a gente está captando toda vez. Um consultor, o que acontece? A gente consome muita tecnologia o tempo inteiro, e leitura, livros, tudo mais. Para quê? Para quando a gente consegue implantar, a gente já implante já numa situação que traga um resultado positivo para a empresa, né? Então, assim, empresários, não esperem sentir a dor para chamar o médico. É verdade. Tenta já se precaver, se antecipar, né? o problema, porque, como você falou, muitas empresas, elas estão já na UTI, respirando por aparelho, e aí chama o consultor para tentar resolver. Exato. E às vezes o consultor é como você falou, eu não sou mágico. Então tem coisas que o empresário visionário, ele pode detectar, eu vou ter problema lá na frente se eu continuar agindo dessa forma. Exato. Se eu continuar vendendo o que eu estou vendendo com o custo que eu tenho, eu vou ter problema. Então já acho uma solução agora, não espere ter o problema. As grandes empresas se utilizam, a Volvo, eu tenho amigos meus que trabalham dentro da Volvo como consultor. Por quê? Porque precisa de apoio externo. Não são bobos, né? Não são bobos. Então, por isso que eu entendo assim, que todo empresário que quer crescer, ele precisa de apoio externo, sabe? Para que possa realmente trazer, digamos assim, uma visão diferenciada, tudo mais, né? É bacana porque assim, a consultoria, né? Vale lembrar, existe um certo... Marcos, você até pode validar essa informação ou não, você talvez tenha bastante propriedade para isso. As pessoas enxergam muito assim, a consultoria vai vir um cara aqui ensinar como que eu tenho que trabalhar. Eu entendo da seguinte forma, a consultoria é alguém de fora do seu negócio, porque você tem os tipos de empresários, né? Você tem aquele empresário que está dentro da empresa, se ele sair, a empresa acaba. Né? Você tem aquele empresário que não tira férias, aquele empresário que trabalha noite e dia, é cara esgotado e não consegue formar equipe. Então você tem vários tipos de empresários. Então o consultor, ele vem exatamente o que? Ele não vem te ensinar a trabalhar, ele vem detectar um processo que está falho, que é uma pessoa que vem com a visão de fora, então empresário, veja como é importante isso. Esse tipo de coisa, Marcos, eu sempre penso assim, investimento. Para mim, consultoria é investimento. Né? Investir em propaganda, em marketing, isso aí para mim é investimento, não é custo. Né? Você tem as classificações lá na contabilidade para isso, claro, né? Sair do lucro do dono, ok, mas eu entendo como investimento. Então o empresário, ele tem que ter essa consciência de que tá num momento difícil, não tá entendendo o que está acontecendo no seu negócio, às vezes a solução está na sua frente e você não enxerga, porque você está inserido nessa operação. Isso, e talvez o emocional está muito forte. O emocional está muito forte. Então você traz um consultor que vai enxergar de fora o seu negócio. Isso. E é difícil você sair do seu negócio para enxergá-lo de fora, né? Porque o seu sentimento já está dentro dele. Já está ali, tá aquele bolo. Concorda? Ali. Com certeza. Muito disso. Então, a pessoa que está dentro, ela não enxerga. O emocional da gente inibe muitas coisas, né? Só para citar um exemplo, tem até uma palestra chamada A Alma do Negócio. Eu cito na palestra. Então, quando a gente está emocionalmente muito envolvido em alguma situação, a gente não consegue enxergar o óbvio, né? Eu brinco lá assim, quando a pessoa está apaixonada, por exemplo, a pessoa é perfeita, né? Já vi algum apaixonado? Claro. Mas passa um período e fala, nossa, mas... Não era isso, né? Não era bem isso, mas essa pessoa não faz assim. Então você começa a ver outras coisas, né? Então a paixão, ela acaba cegando, assim como toda emoção, né? Toda emoção desequilibra a pessoa. Toda emoção, principalmente negativa, né? Vai desequilibrar a pessoa. E positiva também, excessos, né? Então isso que a gente faz aí com já há mais de 15 anos aí, atuando nessa área. Que bacana, Marcos, que bacana. É uma honra ter você aqui, Marcos, seu currículo, com sua experiência para ajudar, agregar, falar sobre essa questão do livro Estratégia do Oceano Azul. É muito legal essa conversa. Eu tenho até algumas questões. Eu vou te meter numa fria agora, Marcos. Opa, agora bora. eu vou te meter numa fria. Tem um ponto na questão do livro Estratégia do Oceano Azul que fala assim, o seu concorrente tem que se tornar irrelevante para você. Eu entendo assim, quando você consegue migrar para um oceano azul, eu acredito que esse oceano azul ele pode se tornar de novo um oceano vermelho. Por quê? Porque você tem um acesso à informação muito rápido. Então, se você criou algo muito novo, o seu concorrente que está se degladiando, ele vai olhar e falar, aquele cara está fazendo diferente, vamos fazer igual ele. Então cria esse oceano vermelho de novo. Faz sentido ou não? Aí você tem que criar outro oceano azul. Ou seja, constante evolução. Você tem que estar todo momento tentando evoluir. A não ser, né, um exemplo que eu vou
Você pode confirmar. Um exemplo é o Cirque du Soleil. Então você veja, o Cirque du Soleil ele reinventou o circo. Sim, exato. Ele fez em 20 anos o que o circo mais tradicional que tem, circo canadense, né? Mais tradicional que tem no mundo levou 100 anos para fazer. Ele fez em 20 anos. Né, tirou os animais, misturou teatro junto com o circo. Então, ou seja, isso é criar um oceano azul. Ele pegou algo que já existia e fez totalmente diferente. E você se torna pioneiro nisso. Então, ok, a informação ela é rápida, mas pro seu concorrente se tornar pioneiro em algo que você não consegue mais, ele pode te acompanhar, mas não criar novamente. Né? Exato. Na realidade, o que a gente chama de barreira de novos entrantes. Então, dentro das estratégias, quando você está no game onde tem muitos players, né, você tem que identificar quais são as barreiras de novos entrantes. Isso aí é um fator que a gente pode explorar um pouquinho mais também. Estamos batendo um papo bacana aqui, com muitas dicas, né, no mundo empresarial, muitas dicas nessa questão de leituras, né, como o próprio livro Estratégia do Oceano Azul, fazendo um resumo rápido então do livro. É um livro que ele abre a mente dos gestores, dos estrategistas, né, dos empresários, exatamente para não focar, não se degladiar com o seu concorrente, focando a sua estratégia no preço e tentando agregar valor ao seu produto para então formular um preço. Sem dúvida. Né? Isso. E o Marcos, ele tem uma agência de marketing também, né, Marcos? Nós vamos falar um pouco da agência dele. Ele é consultor empresarial sistêmico, tem agência de marketing. Então, quando você contratar o Marcos, você está fazendo um investimento, não encare isso como custo, é um investimento que você está fazendo na sua empresa. Marcos, fica à vontade e fala da sua agência para nós. Então tá, é o seguinte, o que acontece hoje, quando eu atuo dentro dos negócios, eu percebo uma ausência do marketing, né? Por isso que eu montei a agência. E por isso que eu consigo agregar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que nós precisamos de duas pontas aí no caso, né? Quando você tem um negócio, você precisa de entender o processo de vendas do marketing pelo marketing tradicional, que é posicionamento de marca, posicionamento de preço, estratégia, digamos, público-alvo, jornada da compra. Tem várias pontas ali que você precisa entender. A partir do entendimento disso, você consegue aplicar, sim, as técnicas de marketing digital para um melhor resultado. Uma coisa está muito ligada à outra, né? Por isso que a ideia de colocar uma agência de marketing digital. Hoje eu estou ali no Sam's Club da Avenida das Torres, né? Que era antigo Walmart, agora virou Sam's Club. Ali eu estou do lado do Boticário. Então eu montei uma agência ali, você pode tomar um café comigo e a gente vai discutir sobre o seu negócio. Como é que a gente vai poder estruturar ele, né? Então aqui tem uma divulgação nossa ali. Marketing. O marketing digital ele tem um objetivo que é alavancar negócios, de repente criar autoridade, divulgar, né? Então tem vários objetivos de um marketing digital que ele tem que se basear num contexto de uma empresa e ela precisa estar preparada para isso. Então muitas pessoas querem, não, eu quero divulgar minha empresa, quero fazer marketing digital, mas ela não está preparada para isso. Claro. Entende? Então ela uma coisa depende da outra, né? É aquela história da pessoa, eu acho que tudo você tem que se profissionalizar, né? Aí a pessoa de repente mexe num software que é legal, tal, mano, mas o marketing, você tem as ferramentas que você utiliza para poder fazer esse marketing, mas você tem todo um raciocínio atrás. Raciocínio, que é a pessoa que estudou para entender como colocar o seu produto, de que forma, né? Que o cliente vai enxergar esse produto. Inclusive até, Marcos, é interessante, você falou algumas coisas, para um empresário conseguir ter muita clareza do para quem que ele quer vender, ele tem que conhecer muito seu cliente, ele tem que se colocar no lugar do cliente. Exato. Né? Ele tem que ver como o cliente está enxergando, ele tem que ser cliente do negócio dele. Exato. Para conseguir identificar aonde ele pode melhorar, faz sentido? Faz todo sentido. Então, quando o empresário ele desfoca do cliente dele e olha muito para o concorrente, ele começa a viciar a mente dele, sabe? A nossa mente é muito interessante quando a gente consegue trabalhar a nossa mente focada no cliente, ao invés de focar no concorrente. A gente fala em palestras, assim, tirar o foco do problema e colocar na solução. Quando a gente, né, vamos supor, eu bati o dedão agora, né?
Vamos supor, não bati, mas se eu bater esse dedão, eu só fico pensando na dor, né? E daí o que acontece? Eu não consigo pensar na solução. Então, quando a dor é iminente, eu tô com um faturamento baixo, tô com não sei o que, você começa primeiro a achar culpados, né? Ah, foi você. Ah, fulano que não fez, fulano não sei o que. Por quê? Ele fica olhando para dentro do negócio, quem sabe olhando o concorrente. Não, mas é porque eles são melhores que a gente, eles são maiores, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. E daí acontece, esse ciclo de pensamento é um pensamento que vai gerar pobreza, né? Não é a solução. Por isso que a ideia é sempre, né? E eu sou incentivador, sabe? Eu gosto de incentivar as pessoas, sabe? Motivar. Falar, gente, hoje você nasceu para vencer e hoje é o dia que você vai fazer a diferença na sociedade. Hoje, claro. Né? Então, para a pessoa você dá um gás na pessoa, ela se torna produtiva. Quando você tem essa energia já no início do trabalho, né? Então isso é bem importante que o empresário, ao invés de olhar para o problema, olhe para a solução, né? Exatamente. E tente olhar de uma forma interessante, né, Marcos? Porque, como você bem disse, o empresário, às vezes, a maioria das empresas, principalmente talvez em empresas de médio porte, pequeno, médio porte, as grandes empresas já estão muito mais vacinadas em relação a isso e eles já sabem se postar muito bem no mercado. Mas empresas de médio porte ali para baixo, vamos colocar assim, é isso que você falou, focam muito na questão interna, ou seja, foca muito na questão concorrente. Eu tenho que eliminar meu concorrente, E acaba não focando até no cliente. No próprio que o meu cliente quer. Exatamente. Né? Ou às vezes a pessoa não sabe ao certo o serviço que ela vende. Uhum. O que eu vendo? O que tem de valor? Por que eu vendo isso? É legal para os empresários, eu entendo assim, ó. Não é simplesmente você vender coxinha. Por que você está vendendo aquela coxinha? Por que você quer? Claro, estou usando um exemplo, né? Sim, mas claro. por que eu estou fazendo isso? Eu faço isso de que forma, né? Poxa, eu faço com muito carinho isso, que bacana que você faz com muito carinho, mas como é que você quer que o seu cliente enxergue isso? Ele quer que ele enxergue o carinho que você faz? Então, crie esse carinho para ele visualizar, mostre que você está fazendo com carinho, aí você está agregando valor. Aí você está olhando. Perfeito, então é correto, Marcos, né? Como consultor é correto dizer, olhe primeiro para o seu cliente, entenda o que ele quer. Né? E para isso você tem que se basear em estatísticas, claro, né? É interessante. O estrategista, o que ele faz? Ele pega um relatório, né? E aí ele vai se basear no quê? Estatística, números, vai se basear em quantidade vendida, vai se basear em tudo quanto é número, menos na real necessidade, às vezes, do seu cliente. Exato, Né? Todo processo, toda compra, todo consumo, ele tem um processo, né? Quando a gente consegue entender dentro do processo se existe alguma dor que a gente pode solucionar, aí você consegue, de fato, entregar algo que o cliente necessita. Porque tem muita solução hoje que sai de dentro para fora. O empresário fala assim, eu vou fazer isso que vai dar certo. Mas, espera aí, existe a dor? O cliente, você tem que tipo de pesquisa que você existe nesse sentido, né? Para a gente poder se ancorar esse projeto. É importantíssimo isso, sabe? Em todos os sentidos. Exatamente, e até, né, linkando com a ideia do livro, o livro ele fala assim, torne o seu concorrente irrelevante, mas não quer dizer que você não tenha que pelo menos olhar o que ele está fazendo, exatamente para você entender o que ele está deixando de fazer para você fazer. Né? Exatamente. Mas você não tem que se preocupar, eu penso assim, se eu abrir um negócio é meu concorrente que tem que se preocupar comigo. Exato. Não eu que tenho que me preocupar com o meu concorrente. Né? Exato. É claro que é uma linha difícil essa, uma linha difícil. Mas faz sentido. Faz sentido, porque assim, depende do caso, né? Vamos para casos práticos, né? Quando a Bombril estava sozinha no mercado, né? Aí veio a Solan e grudou nela. A gente chama de estratégia seguidora. Você deixou uma empresa abrir o mercado e você falou, gostei desse mercado, eu tenho competência técnica, posso fazer, eu grudo nele. E eu faço uma linha parecida, próxima, que de fato é competitiva, né? Agora, então essa é uma estratégia que você acaba conseguindo, de fato, concorrer com alguém. Só que veja bem, olha a complexidade que é, porque você tem que ter capacidade industrial já instalada. Se você não tem, você vai entrar no mercado, você não tem escalabilidade. Aí pronto, aí um abraço. Então você não consegue entrar no mercado se você não tiver uma equivalência operacional. Então, é uma das outras áreas, né, que a gente precisa pensar quando a pessoa pensa em entrar no mercado e quem são os jogadores, quem estão jogando com ele. Claro. Né? Qual a competição? Como é que eu posso entrar nesse mercado? Né? Exato.
E quando se trata dessa questão de estratégia, o empresário, né, o próprio livro fala muito isso, né? Sim. Você tem que maximizar, você tem que reduzir, você tem que eliminar e você tem que criar. São 4 vertentes que, se você for analisar, né, maximizar o quê? Poxa, maximizar talvez o que você já faz de bom. Então maximize isso de alguma forma, né? Reduzir o quê? Reduzir custo, talvez, para você poder investir mais em marketing, né? Investir dúvida, mais em é. estratégia. Né? O reduzir é você reduzir aquilo que está sendo ocioso na sua empresa. Uhum. E também você tem a questão do eliminar. Uhum. Às vezes você está olhando para sua empresa, mas você não está vendo que um setor específico ali não está te agregando nada. Você tem aquele setor e você não sabe nem por que você tem aquele setor. Eliminem. Uhum. Né? Perfeito. Nossa, Elias, mas você está sendo cruel, porque daí você vai tirar emprego e tal. Gente, esse pensamento é o pensamento, né? Eu acho assim, você pode remanejar pessoas, você pode dar outras oportunidades, mas dentro de uma grande organização, se você tem um setor que você entende, essa é uma análise profunda, né, que o empresário tem que fazer. Você tem um setor que você entende que não está agregando ou agregando muito pouco, elimine. E daí crie novos negócios, crie novos segmentos, crie novos setores, crie algo novo. Eu estou falando isso da questão do maximizar, né? Reduzir, eliminar e criar, porque é uma base do livro, são as quatro vertentes que o livro fala, e dá muitos exemplos disso, muitos exemplos de como aplicar isso, né, Marcos? E é bacana que o Marcos, ele não só é consultor empresarial sistêmico, como ele também se ajuda nas empresas a aplicar essa questão da estratégia do Oceano Azul. Então eu falo assim, nós estávamos até conversando agora há pouco, né, Marcos? Sim. Às vezes, por que contratar um consultor? Porque às vezes você pode perder um tempão tentando criar uma receita, estudar algo para criar uma receita e alguém já tem pronto. Não uma receita, mas uma ideia de negócio, uma formatação. Então, reduz esse tempo para sua empresa crescer, né? Ao invés de você levar 10 anos para você chegar a uma conclusão, contrate um consultor e leve 1. Exatamente. Concorda? É igual, vamos citar o exemplo de mecânica, né? Eu gosto muito de moto e tudo mais, né? E eu tava querendo, falei, sabe uma coisa? Eu mesmo vou trocar o freio da minha moto. Aí eu falei, não, eu vou trocar e não sei o que. Daí fui no YouTube, comprei as ferramentas ali e vou trocar, eu mesmo vou fazer, né? No fim, eu falei, sabe de uma coisa? Vou levar no mecânico mesmo, né? Eu tinha acabado de comprar, tinha acabado não, já estava rodando com ela, precisava trocar o freio. A diferença é outra. Primeiro, que ele trocou muito mais rápido que eu. Segundo, que tinha umas manhas ali na hora da troca que precisava, que só uma pessoa experiente conseguiria fazer, entendeu? E eu poderia errar bastante, podia prejudicar podia até correr riscos. Isso, exato. Apesar de eu ter estudado bastante ferramenta e tudo mais. Então, quando você coloca uma pessoa experiente, né, que é o caso de um consultor dentro de um negócio, você reduz o tempo e melhora a performance de uma forma muito rápida. Exato. É muito incrível. O que eu garanto nas minhas consultorias é que eu coloco 3 meses, mas em 2 meses, cara, eu consigo resultados surpreendentes. Em 2 meses, dentro de um negócio. Porque o interessante, né, Marcos, é que você, na verdade, um consultor, ele não vende apenas a questão do conhecimento, da organização, não. Ele vende o know-how, né? Porque quando você já viu várias situações em várias empresas que você conseguiu usar uma estratégia lá e deu certo. Então, às vezes, a pessoa que está contratando o consultor, ela não está contratando só alguém que vai organizar a casa. Está contratando alguém que vem com um know-how gigantesco, com muita experiência, que pode resolver a vida do seu negócio. Exato. Criar uma estratégia que você siga aquela estratégia e você resolve a vida do seu negócio. Resolve. Então, a consultoria é algo fantástico, é uma coisa que nas minhas empresas, veja, olha que interessante isso. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu já pedi consultoria para a minha empresa. Sim. Parece ser incoerente isso, né? Mas é porque às vezes eu estava tão inserido no negócio que eu não conseguia detectar. Eu falo, o que está acontecendo? Vamos dar uma melhorada nisso, vamos alavancar as vendas, Eu não sou da área de vendas. Então faz todo sentido, por exemplo, eu não sou da área de marketing. Né? Faz todo sentido eu trazer alguém que entenda muito mais que isso para agregar no meu negócio. Perfeito. Agora, se eu tentar estudar marketing, estudar para daí eu aplicar, irmão, passou 10 anos. É verdade. Concorda comigo? Concorda. Então traz o consultor. Então olha que interessante. Eu presto consultoria, mas também aciono consultores quando necessário. Né? Exatamente por quê? Porque tem segmentos dentro de um negócio que você entende, mas não a fundo. Perfeito. Concorda, Marcos? Você não falou agora há pouco? Veja, se eu for numa empresa, uma consultoria, a pessoa fala assim, faça uma revisão contábil na minha empresa, você vai falar o quê? Eu vou fazer essa revisão contábil com os meus parceiros. Eu tenho uma equipe que faz isso para mim, que são pessoas da área e que vão fazer com muita excelência.
Faz todo sentido. Faz Então a todo sentido. consultoria, ela é assim, né? Você traz um profissional que detecta falhas, que detecta às vezes coisas que está acontecendo que você não está enxergando. Né? Porém, esse profissional ele pode estar linkado a outros também ali que vai dar todo esse suporte para ele nessa consultoria. Exatamente. Né? O importante é isso, gente. Assim, ó, primeiro que o Brasil é um mercado, assim, muitos empreendedores, né, aqui no Brasil, né? E aqui a gente, dessa forma, existe muitos empreendedores que utilizam a tentativa e erro, sabe? Ele vai tocando, vai fazendo o negócio, dá certo, não dá certo, quebra, fecha, abre e tal, tudo mais. Isso é uma dor também que ele vai perseguindo e vai superar, com 100% de segurança. Vai superar porque nós, seres humanos, a gente é dotado de capacidade de aprender de uma forma, assim, muito fácil, né? Então, só que ele sofre por quê? Porque ele fecha, abre, quebra, não dá certo e tal, até que o momento que ele adquire um modelo que realmente funcione, né? Para evitar toda essa dor e tal, etc., justamente existem as pessoas que entram no negócio para ajudar esse empresário, essa empresária, né? Que bacana, gente. É muito bacana, Marcos. Olha, Obrigado. muito obrigado por essa troca de informação, tá? Eu fico lisonjeado mesmo com a sua presença aí, com essa troca de conhecimento, é muito bacana. Nós tentamos aqui neste programa linkar a prática, né, com a teoria. Sim. Então, o livro Estratégia do Oceano Azul é muito interessante, e o mais interessante da consultoria do Marcos é exatamente porque ele consegue não só dar essa consultoria profissional, mas aplicar essa estratégia de uma forma bem prática, né, Marcos? Bem prática. E o programa está chegando ao fim, gente. Está chegando ao fim o programa. Eu vou agradecer muito, Marcos. Muito obrigado pela sua participação, tá? Você é sempre bem-vindo aqui a hora que você quiser, Marcos. Obrigado. Eu que agradeço, né, podendo explicar e trazer soluções para os empresários, né, do programa. Eu estou muito agradecido por estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Marcos. Gente, fica com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos.